Olá, começa agora o Mais Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E o meu convidado de hoje é artilheiro, viu? Está fazendo muitos gols. Eu acho que ele está vivendo a melhor fase da carreira dele. Bom, ele começou no Atlético Mineiro, passou pela Ponte Preta, depois Coimbra de Minas Gerais, Gainari Tottori, teve uma experiência no Japão, retornou para o futebol brasileiro, onde defendeu as cores da Ferroviária de Araraquara, depois mais uma vez teve uma experiência europeia no Leixões de Portugal, retornou ao Brasil no Capivariano e hoje defende as cores do Guarani. Então, Yuri Jonathan Vitor Coelho, conhecido como Yuri Tanque, né? Muito obrigado por nos receber aqui na sua residência, num período de folga, no meio do campeonato, atendendo a nossa equipe. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. E falei certo na minha abertura, é o melhor momento da sua carreira? Seja bem-vindo a Mais Esportes. Quero agradecer pelo convite. Para nós é uma honra receber na nossa casa aqui. Estou muito feliz mesmo e como você ressaltou, tá aqui compartilhando sobre o melhor momento da minha carreira, né, no Guarani, então fico muito feliz e vamos para esse incrível bate-papo. Vamos lá então, Yuri. Bom, antes de nós falarmos sobre este momento que você está vivendo no Guarani, sobre essa sua fase, sobre as experiências que você teve fora do país, Japão, Portugal, mesmo aqui no futebol brasileiro, eu acho muito interessante, né, a forma como é que os atletas chegam, porque é o sonho de milhões de brasileiros e vocês conseguem. Então, devido a muita luta, muita qualidade. Você nasceu em Porangatu, Goiás, mas a sua infância não foi lá, né? Não, eu nasci em Porangatu, Goiás, porém eu fui criado em Nova Era, no interior de Minas Gerais. É uma cidade pequena, né, não com tanta infraestrutura, até falando do meu sonho, mas, enfim, hoje eu estou aqui realizando o meu sonho, o sonho de muitas crianças ao redor do Brasil, então fico muito feliz de falar desse assunto. Agora, Yuri, Nova Era, fiz a minha pesquisa básica, hoje tem 17 mil habitantes, imagino que há 23 anos atrás era uma cidade ainda menor. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência e o seu contato com o esporte, com o futebol? Passou por outras modalidades também? Eu sou grato em ser criado em Nova Era. Eu curti demais a minha infância, brinquei do que tinha que brincar. Tive uma infância, como as pessoas gostam de chamar, uma infância raiz, mas sempre com contato com o esporte. Eu sempre vivia fora de casa, brincando, sempre relacionado ao futebol. Todos os meus presentes que eu queria dos meus pais era relacionado a futebol. Era bola, era tênis, era chuteira, então o esporte ele está sempre envolvido na minha vida. Outros esportes também presentes, como a natação, o basquete, mas sempre o foco sendo o futebol que me fez chegar até aqui. E quando que na sua vida passou do hobby, algo que você gostava, que você praticava, para você falar assim, eu vou tentar essa carreira, quero passar por algum teste, alguém te descobriu, alguém viu você jogando bola? Como é que foi esse seu contato? Como é que você começou no mundo do futebol? Desde de pequeno mesmo, eu comecei a jogar futsal na minha cidade com 3, 4 anos de idade. Com 7 anos eu iniciei no campo e as pessoas conseguiram ver uma diferença, né, no meu futebol e começaram a investir e me levar para alguns clubes. Mas o divisor de águas para mim foi aos 14 anos. Eu fui levado para jogar no interior de Minas, numa cidade que chama Caratinga, em um projeto para disputar o Campeonato Mineiro, mas enfim, eu conheci uma realidade do futebol que não é muito mostrada, de morar em alojamento, em situação não tão boa, dividir uma casa para 30 atletas, enfim, às vezes as refeições não são as melhores, acaba não se alimentando no melhor possível, enfim. A partir desse momento eu percebi que era aquilo que eu queria para a minha vida e que eu abriria do que fosse possível para realizar o meu sonho. Em algum momento você se questionou nessa fase, quando você via as dificuldades que você estava passando ou algo que você imaginava ser diferente, o mundo do futebol, aquele glamour, ganhar muito dinheiro, e essa realidade, esse início é sempre muito complicado. Em algum momento você se questionou, você conversava com a sua família, e como que a sua família via você no futebol?
Primeiro, os meus pais desde pequeno me apoiaram muito, então isso já é um grande incentivo. Sobre as dificuldades, eu com toda certeza, eu acredito que a dificuldade ela vem para nos fortalecer, e aconteceu, mas teve 2 episódios na minha vida que me fez ficar bem chateado. Teve um acontecido em Portugal, onde eles me trataram não da maneira correta, e isso fez eu ficar bem chateado, mas graças a Deus eu tinha uma mulher que edifica ao lar, que é a minha esposa, está até aqui presente, que me deu suporte no momento necessário, e isso me fez ficar ainda mais forte. E também a cirurgia no joelho, que é um grande terror para nós atletas, e foi 1 ano praticamente entre a cirurgia e a recuperação, onde a pessoa que é acostumada a correr todo dia ter que se ver com muletas, limitações, não conseguir nem caminhar direito, isso é algo muito difícil, não impossível, e tanto que eu estou aqui para contar o testemunho de que é possível se reerguer, e com o apoio das pessoas certas, a gente consegue, e eu consegui, graças a Deus. Em Portugal você tinha quantos anos, e quando você teve a lesão no joelho também quantos anos? Em Portugal foi ano passado, foi no Leixões, onde aconteceu isso. Eu estava com 23 anos e a cirurgia foi em 2020, estava com 22 anos. Então, num espaço curto de tempo entre uma e outra, você teve então 2 baixas aí que fizeram você ter alguns questionamentos em relação ao seu futuro ou à sua carreira? Com toda certeza, né? Eu e a minha esposa, nós conversamos esses dias e ela me falou algo muito, muito interessante. Ela falou assim: você gerar o testemunho, muitas das vezes vai doer muito, vai ter que te levar ao limite, né? E realmente, para eu contar esse testemunho para você hoje sobre a minha vida, eu sofri muito lá atrás. Então, mas só que eu creio que aqueles episódios foram essenciais para eu chegar ao nível que eu estou hoje. Né? Então, o processo ele foi muito importante para cada passo da minha vida. Então, eu dou graças a Deus por cada momento e também por direcionar as pessoas certas para me ajudar a estar aqui hoje. E já a gente vai falar um pouco mais sobre essas dificuldades e também sobre o atual bom momento para dar a volta por cima e ter muito sucesso no Guarani nesta temporada. Eu falei na minha abertura que você começou no Atlético Mineiro, clube grande, Minas Gerais. Como é que aquele garoto que estava surgindo, estava passando por dificuldades, alojamento com um monte de garotos, fez teste no Atlético Mineiro? Como é que foi essa passagem para chegar num grande clube? E dentro do divisor de águas que eu citei para você, eu consegui me destacar nesse campeonato e o Atlético Mineiro me chamou para fazer parte do elenco e tudo mais. Foi uma bênção para mim. Mas após isso foi só edificando e eu fui só crescendo dentro do futebol e ganhando maturação, como se fala, né? A base, eu acredito que é isso, é um grande processo e um longo processo de maturação de um atleta profissional, né? Não significa que é necessário ter, né, como nós temos alguns exemplos como o Bruno Henrique, que não teve base e hoje é um excelente atleta, mas aqueles que têm a base é muito bom, pois é um período de faculdade. Sim. Nossa, né? E já que estamos falando de categoria de base, o seu início mesmo, onde que você conseguiu despontar, se destacar, foi na Ponte Preta, no Sub-17, Sub-20, até chegar ao profissional. Como é que foi esse período? Sim, na Ponte Preta eu cheguei de teste, avaliação, fiz a avaliação. Então, literalmente, eu cheguei pela porta de trás ali e fui ganhando meu espaço, né? E sou grato a Deus, pois Ele colocou muitos profissionais capacitados para me ajudar no crescimento. E também companheiros de equipe, né? Pois eu pratico um esporte, trabalho no esporte, onde eu não consigo resolver as coisas sozinho, preciso de pessoas ao meu lado. Então, eu consegui caminhar, crescer e aos poucos, né, ir conquistando aí esses passos necessários para realizar esse sonho. Então, fui por 17, do 17 por 20, consegui ter destaques em alguns campeonatos e dar esse grande passo na carreira que é se tornar um jogador profissional. Tem alguns nomes que você pode citar que te ajudaram neste início, nesse processo? É questão de treinador, é comissão técnica ou era atleta que te ajudava, conversava com você? Entre atletas, graças a Deus, eu fiz muitos amigos, amigos mesmo que se tornaram irmãos no decorrer do tempo. Então,
que fizeram parte do processo. Hoje eu tenho o Reinaldo, que está no Goiás, na Série A do campeonato, o Emerson Royal, que está no Tottenham, entre outros. São vários nomes que realmente eu sou grato a Deus e oro pela vida deles, pois me ajudaram. Mas eu queria citar o nome de 2 treinadores que foram muito bons para mim, que foi o Hélice Zenando, ele é até aqui de Campinas, mas serviu no processo e foi meu treinador no Capivariano. Ele me acompanhou desde o Sub-16 da Ponte e serviu nesse processo de lapidação. E também o Leandro Zago, que é um excelente profissional e que me deu bastante entendimento e crescimento no meio do futebol. Então eu sou grato a essas pessoas e entre outros que se eu ficar falando aqui vai demorar um pouco. Aliás, quem quiser conferir, youtube.com/TV Câmara Campinas, digita lá Leandro Zago, participou do Mais Esportes recentemente, grande profissional realmente, pode conferir lá que a resenha é boa demais sobre futebol. E aí, depois da Ponte Preta, você foi para Coimbra, Minas Gerais. Não vou falar que é um retorno perto da sua casa, porque você nasceu em Goiás, mas estava 3 horinhas lá de Nova Era. Como é que foi esse período no Coimbra? Foi bom ter... Eu passei muitos anos aqui em São Paulo, né? Você começa até a pegar um pouco das gírias paulistas, então foi um bom contato novamente com os mineiros e tudo mais. A boa comida dos mineiros também, porque a culinária de lá é muito bom. Então foi um tempo bom, um clube no qual me recebeu muito bem também, e onde tem pessoas que eu levo no coração até hoje. Agora, Yuri, você teve muitas mudanças e cedo na sua vida, né? Porque nasceu em Goiás, depois foi para Minas Gerais, aí foi jogar no Atlético Mineiro e veio para Campinas, jogou na Ponte, voltou para uma outra cidade e de repente tem uma transferência para o Japão. Outra cultura, outro futebol. Como é que surgiu essa experiência? O que te atraiu? Foi o lado financeiro? Foi uma nova cultura, língua, alimentação? Era um desafio que você queria passar ou descobrir o futebol japonês? Como que surgiu essa proposta e como que você lidou com ela? A questão financeira eu deixo até de lado porque não foi o que me atraiu. Pelo contrário, eu sempre fui mente aberta para novas experiências no sentido culturais, né? Então, eu tinha essa vontade já de conhecer outras culturas, de conhecer de perto, né? Porque se você apenas lê em livros, você acaba só vendo o básico, mas a experiência, ela traz um entendimento maior sobre aquilo. Então, assim, foi uma experiência muito boa, mas no momento foi um tremendo baque, porque é literalmente do outro lado do mundo, uma cultura quase que contrária da nossa. Então foi um período de grande crescimento, mesmo muito novo. Eu estava na época com 20, 21 anos, então serviu de grande para eu amadurecer bastante, então foi muito bom a experiência. Ficou quanto tempo e morou em qual cidade lá? Eu fiquei 1 ano e morei em Yonago, no estado de Tottori. Tá. E a questão do idioma para você conseguir se comunicar, assistir uma televisão, como é que é o hobby de um jogador brasileiro no Japão? Na verdade, nessa área da tecnologia fica mais fácil a questão da televisão, né? Então, assim, você consegue aparelhos que transmitem os canais brasileiros, isso é o de menos. Mas a questão da comunicação é na prática. Eu fui para lá sem saber nem falar o bom dia, mas saí de lá aprendendo a me comunicar nos treinamentos, aprendendo a me comunicar nos restaurantes e lojas. Enfim, é a questão que na prática a gente tem um grande êxito, né? Então foi muito bom para mim. E já agora, esqueceu o japonês ou ainda lembra de alguma coisa? Às vezes eu fico brincando com o pessoal daqui de casa, falando algumas coisas e tal. Eu tenho um quiz em japonês aqui, brincadeira. Vamos ver se ele relembra mesmo o japonês. Mas eu lembro algumas coisas somente. E passou perrengue no Japão, Yuri? Questão de clima, questão de alimentação, para pegar transporte. Como é que foi esse período lá? Lá é muito frio, então já é um baque muito grande em relação à nossa realidade. Porém, em questão de transporte, eu acho que o mais difícil é que o nosso volante, lá no Japão, o volante é do lado contrário. E a nossa mão também do lado contrário, né? A mão onde o veículo anda. Então, quando eu cheguei lá, o cérebro teve que dar uma trocada, senão eu andaria na contramão, né? Esse foi o maior perrengue, assim, no sentido de transporte,
que onde estava tudo trocado, se não vira a chave logo, acaba ocorrendo um acidente. Mas no mais, maravilha, né? Eu gosto de comida japonesa, então... Deu tudo certo. Deu tudo certo. E em questão de futebol, conseguiu jogar, marcar gols dentro de campo? Foi um bom período? Foi em partes, né? Eu curti demais a cultura, a oportunidade, só que a cultura de treinamento e clube lá é um pouco diferente daqui, tanto que, exemplo, eu me lesionei, tive uma lesão no adutor, só que lá culturalmente não tem fisioterapeutas no clube. Tá. Eles levam em ênfase a cultura japonesa de tratar com massagem, acupuntura, somente isso, só que eu tive uma lesão no adutor e eu não recebi o tratamento devido. Então, isso me atrasou muito. Então, eu perdi um grande processo por uma coisa que era para ser simples e isso acabou me atrasando, infelizmente. Mas, no mais, foi bem tranquilo. E tinha outros brasileiros no time ou não? Você tinha algum tradutor para o treinador conversar com você? Tinha mais 3 brasileiros e tinha o tradutor, só que ele nos acompanhava mais em questão do treinamento. Nos treinos, nos jogos, mas fora, então, supermercados, restaurantes, nós tínhamos que nos virar, e que foi muito bom para a gente aprender a se comunicar lá no Japão. E a comunidade brasileira é grande no Japão também, Gigante. né? Eu não tinha noção do quão grande era, e foi uma surpresa para mim. E aí, Yuri, depois de um ano, então, deste período no Japão, retorna ao Brasil. Foi um desejo seu este retorno ao Brasil? Você foi dispensado do clube e aí você chega na Ferroviária de Araraquara. Sim, eu queria ser inserido no cenário nacional, né, na qual eu já tinha um grande desempenho, né, e queria iniciar, dar esse grande passo na vida e fui para a Ferroviária jogar o Paulistão, e foi excelente, aliás, uma grande experiência, porém foi na Ferroviária onde eu tive a minha lesão ligamentar, né, Tá. E aí eu vivi um dos momentos mais difíceis da carreira aí, e onde eu fiquei esse tempo todo recuperando, como eu comentei com você. Nesse período, a importância de ter um lado mental, um lado psicológico e a importância da família para poder suportar esse momento que você está longe dos gramados. Principalmente um fator eu dou graças a Deus à minha vida espiritual, porque Deus ele me sustentou muito e fortaleceu muito a minha mente. E com toda certeza ele me abençoou com pessoas para me ajudar. Minha esposa e meu sogro foram meus sogros, né? Foram responsáveis no tratamento, né? Eu tinha fisioterapia, mas até psicologicamente, de estar perto ali, cuidando, porque nos primeiros meses você não consegue andar, você não consegue se movimentar direito. E eles deram todo o suporte necessário e é muito bom se você se sentir amado nesse período tão difícil. Então, muito bom. Você teve medo de como você iria retornar? Cara, para ser sincero, quando eu recebi a notícia, a minha única preocupação foi o tempo que eu ficaria fora. Tá. Porque são 7 meses longe do futebol. Em toda a minha vida, eu nunca fiquei mais de 2 semanas sem jogar futebol, né? No máximo nas férias, assim. Então, eu falei, caraca, eu vou ter que ficar 7 meses sem nem correr, sem nem mudar a direção, sem nem chutar uma bola no gol. E isso aí me preocupou muito. Mas só no primeiro momento. Depois, graças a Deus e a ajuda da minha família, eu consegui virar a chave e curtir o processo no sentido de aproveitar cada instante da recuperação, focar na recuperação e agradecer e celebrar cada passo que eu dava. Então, se minha primeira meta era tirar a muleta, eu celebrava por aquilo. Se meu próximo passo era começar a chutar a bola, apoiar o pé, eu celebrava por isso. Foi celebrando as pequenas conquistas, então. Pequenas conquistas, aí eu curti demais o processo e me fez voltar com a mente mais forte do que eu estava. Na Ferroviária, então, ficou essa frustração, né, de não ter conseguido jogar muito. Aí você retornou ao Coimbra? Sim, aí em 2021 eu retornei ao Coimbra. No processo de transição ali, né, voltar aos gramados, aos jogos, foi de certa maneira um pouco difícil, né? Mas emocionante, óbvio. Mas no Coimbra ficou marcado essa minha volta ao futebol, né? Voltar ao mercado, voltar ao cenário e fazer o que a gente mais ama.
E aí, Yuri, liberado então para a prática do futebol, surgiu mais uma oportunidade de você sair do Brasil para Portugal, um pouquinho mais perto do que o Japão, idioma mais tranquilo também, tem uma boa culinária também, mas dentro de campo você já adiantou, não foi um período muito agradável para você. Para quem está nos acompanhando, na época o Leixões era a segunda divisão de Portugal? Sim, o Leixões na segunda divisão de Portugal. Primeiro eu quero falar de como eu levei essa experiência. Eu me senti muito honrado em poder ir para a Europa. Então, é uma evolução muito grande, né? Eu não vou falar que o futebol europeu está muito acima do futebol brasileiro. Pelo contrário, tanto que se comparar a Série B com a segunda divisão de Portugal, a Série B brasileira está muito acima. Mas em questão de você ser inserido no futebol europeu, para mim foi uma honra muito grande, porque realmente eu cresci em nível tático, que é algo que é bem implementado nos jogos lá. Então minha consciência tática, ela teve um grande crescimento, entendimento de jogo e tudo mais, onde eu pude dar até uns passos sobre o profissionalismo, né? Tá. Porque pois lá a cultura, né, faz com que os atletas sejam bem profissionais dentro no período de treinamento e fora do período de treinamento, sobre a importância de você estudar o jogo, como hoje eu trabalho com um amigo que é lá de Portugal, aliás, sobre análise de desempenho, sobre como melhorar o meu jogo. Então, nessa parte, a Europa foi de grande valia para mim. Pegando o gancho disso que você falou agora, a gente tem os treinadores portugueses fazendo muito sucesso aqui no Brasil, o Abel Ferreira, o Vitor Pereira no Corinthians, tem outros treinadores que também não tiveram tanto sucesso, mas quando você pega as primeiras equipes, eram de treinadores portugueses, teve Jorge Jesus também na equipe do Flamengo. Sim. Você atribui isso, nesse período que você ficou em Portugal, a essa parte tática, e quando chega no Brasil, eles têm uma visão de futebol, mas quando implementa essa parte tática, tem um caminho para o sucesso, claro, com os atletas de potencial que tem nos clubes aqui? Eu concordo, eu acho que a questão tática ela é fundamental para o alto desempenho do atleta. Então, tanto que nós estamos vendo todos esses nomes que você falou, a questão tática que eles passam, o plano tático que eles passam para os atletas, potencializam todas as características de cada um. Então, o jogador ele entende que se cumprir aquilo que esse tal treinador está passando, não só vai gerar vantagem dentro de uma partida, mas vai ser vantajoso para a característica dele, entendeu? Então é isso que às vezes nós, atletas brasileiros, precisamos entender um pouco mais, porque querendo ou não se criou talvez a cultura de ser um pouco mais relaxado, e realmente os brasileiros têm muitos craques de bola, muitos bons jogadores com talentos assim, que não se vê em qualquer lugar, mas só que se esquecer do tático, do esforço, aí a inteligência acaba passando, né? Sobre essas diferenças, Yuri, para quem está nos acompanhando, antes de você ir para o futebol português, com as experiências que você teve aqui, você é do setor de ataque, sua responsabilidade então é marcar gols. A partir do momento que você vai para o futebol europeu, vai para o futebol português, essa questão de tática que nós estamos falando, é que você tem que ter uma consciência defensiva maior, seria isso? Não só quando eu fui para lá. Como eu frisei o nome desses dois profissionais, né, do Hélio e do Leandro, eles passaram para mim uma consciência tática muito boa. É muito importante, aliás, tanto que eu não sofri ao chegar na Europa. Tá. Só que ao ver o futebol europeu, também acompanhar as outras ligas lá, você vê ainda mais da importância, do quanto até da questão defensiva que você falou. Hoje em dia, eu como centroavante, eu não sou o cara que eu vou ficar lá na área esperando a bola, não vou voltar para marcar, não, pelo contrário. Hoje em dia, eu tenho que ser um dos caras que talvez corram a mesma quilometragem que um volante, que um extremo, por questões defensivas e a alta intensidade, né? A alta demanda também pede isso. Então a gente já não tem escolha mais, tem que cumprir da maneira correta. Quanto tempo você ficou em Portugal? Portugal, fiquei meia temporada lá no ano passado. Tá. E foi muito bom para já virar essa chave. E aí, como é que foi o seu retorno novamente aqui para o Brasil? Cara, dentro disso, em Portugal, só voltando para falar,
Eu e minha esposa, a gente teve uma experiência muito boa, espiritualmente falando, o extra-campo agora. Tá. Isso foi um divisor de água na minha vida e na vida dela. Porque eu estou falando disso porque isso afeta diretamente na questão profissional, óbvio. E nós recebemos um direcionamento para vir para o Brasil e nós não tivemos medo em voltar para o Brasil, porque eu estava na segunda divisão de Portugal, eu voltaria para a terceira divisão de um paulista, no caso um estadual. Eu regredi muitos passos. Só que quando você vem com o direcionamento certo, você não tem medo do que vai acontecer. Pelo contrário, estava convicto e muito feliz pela oportunidade que eu estava recebendo. Nós sabíamos que nós precisávamos jogar e quando nós soubemos da oportunidade, nós nos alegramos e viemos com uma chance da nossa vida. Isso já na A3 e no Capivariano, o que representa que não era o time que me movimentava, mas sim a oportunidade, entendeu? Então tem que ter um esclarecimento muito grande, né, Yuri? Porque você estava na Europa, estava em Portugal e vem para Capivari, vem aqui para o interior de São Paulo disputar a terceira divisão, que seria a Série A3. Como foi esse período, então, para você? Já começou a se destacar logo cedo? Precisou de uma adaptação para você retomar aqui no futebol brasileiro e conseguir marcar os gols? Na verdade, eu cheguei numa forma física e consciência tática muito boa, né? Eu estava vindo de uma meia temporada na Europa, onde o nível de intensidade é muito grande, e eu estava sendo reinserido no futebol brasileiro. Então isso foi de grande vantagem. Fora que eu ainda já tinha avançado na questão tática também, o que me deu vantagem. Porém, para nós atletas, nós sermos recebidos em um clube, né? Quando você sabe que as pessoas querem você, é muito bom. Isso te dá mais tranquilidade para o trabalho. Isso não envolve só o futebol, né? Sim. Quando você trabalha em uma empresa que... Qualquer área, né? Você sabe que as pessoas estão querendo você lá, isso é muito bom. Então foi muito bem recebido. O próprio Hélio foi o meu treinador, me recebeu muito bem, me deu muita confiança. E o envolvimento com os atletas foi muito bom, o que fez com que a gente desempenhasse daquela maneira. E nós foi passando os jogos, foi acontecendo os gols, então glória a Deus por tudo. E em meio a tanto tempo que eu estava sem ter sequência, provavelmente você acompanhou os meus números, nessa temporada se iniciou eu fazendo 20 jogos, 10 gols e ainda teve uma assistência ainda, então isso foi bênção demais. E uma média muito grande que chamou a atenção do Guarani. Então, Portugal, Capivari chamou a atenção do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, que é uma equipe muito grande, mas que não vivia um bom momento, Yuri. Então você está muito bem no Capivariano, recebe o convite do Guarani, e aí quando você é contratado no meio da competição, era uma equipe que estava na penúltima colocação. O Guarani teve uma derrota por 3-0 contra o Operário, que até o presidente precisou dar uma entrevista coletiva, falou que ia contratar muitos jogadores, e aí chega lá, Yuri Tanque para o ataque do Guarani. Primeiro, como foi para você essa abordagem do Guarani? Aceitou de cara, analisou a equipe, o momento, tem que conversar com a família, como é que é na cabeça do jogador quando ele recebe uma outra proposta? Não, primeiro conversar com a família, né? No caso da minha esposa, que a gente sempre tem que estar alinhado, né? Mas quando nós recebemos a proposta, nós ficamos muito felizes porque, né, primeiro que ela é daqui, os familiares dela é daqui, tá. E eu já passei um bom tempo aqui. Então eu sei da dimensão do que é um Guarani, do que ele representa, da nação que o acompanha, enfim. Então foi uma motivação muito grande e em nosso ponto de vista, é uma grande bênção do Senhor, porque nós estávamos saindo da Série A3 e ser inserido no cenário nacional, na segunda divisão, na Série B, né? A grande Série B, e ainda mais no que representava essa Série B, se não uma das mais difíceis da história. Sim. Então foi uma bênção muito grande, então foi olhado com excelentes olhos. Extracampo. Questão da pressão da torcida e nós da imprensa, vou me colocar no meio aqui, Yuri, também, nós da imprensa, pode falar a verdade, viu? Como é que foi esse período quando você chegou ao Guarani? Você é um cara que assiste televisão, ouve rádio, lê jornal, lê rede social, quer saber o que a torcida está contando, ou você fala, não, deixa eu me concentrar só aqui no futebol? Não, eu gosto de acompanhar às vezes,
Meu sogro ali, ele acompanha muito, então assim, ele é Campineiras, 55 anos e rádio, TV, programas de esportes, o que for, ele está acompanhando. Então ele já filtra para você. Já filtra, mas eu sou muito centrado nesse assunto, né? Já acompanhei um pouco a mídia, sei como que é, sei o que é o trabalho de vocês também. Aliás, eu respeito muito, sei das informações que vocês têm que passar. Muitas das vezes vai agradar e muitas das vezes vai desagradar. Isso faz parte de algumas profissões. Mas eu sou muito tranquilo porque eu sempre procuro focar no meu trabalho e no que eu tenho que fazer. Pois eu sei que o mais importante é isso. Pessoa A ou pessoa B podem falar, mas o importante é nós sabermos quem nós somos e aquilo que nós representamos. E é isso que motivou. Yuri, aí sobre esse seu começo no Guarani, então, nós tivemos o duelo contra o Grêmio na sua estreia, depois Criciúma, Náutico e o derby contra a Ponte. Como é que foi esse período e foi um jogo especial, o jogo contra a Ponte? Com certeza foi especial porque foi o meu primeiro derby. Eu passei algum tempo lá na Ponte, porém eu não tinha feito nenhum derby ainda. Então, esse jogo em especial, ele trazia muitas questões emocionais. Uhum. Então, o primeiro era meu primeiro jogo como titular na Série B do Brasileiro. Segundo, era o meu primeiro jogo de titular no Guarani. Terceiro, era meu primeiro derby. Então, eram muitas coisas envolvidas. Então, era uma grande oportunidade para mim. Então, foi um mix de emoções, óbvio, mas pelo contrário, eu levei aquele derby como um torcedor bugrino e curti cada minuto de jogo. Infelizmente não saímos com a vitória, mas eu curti cada momento. E teve o nervosismo, teve a ansiedade, precisou controlar. Como é que você faz antes de uma partida com tantos ingredientes como esses? Bastante oração, bastante oração. Eu acho que não vou falar ansiedade, mas aquele frio na barriga é o que nos motiva, né? Sim. Porque quando nós sentimos isso, demonstra que o tal assunto é importante para você. Então, seja o que for fazer. Acredito que talvez quando você vai dar uma entrevista, ou até eu quando vou jogar, eu sei da importância de um jogo. E isso gera, assim, o frio na barriga, aquela preocupação em desempenho. Então, isso é normal, mas bastante oração e tranquilidade, porque a gente sabe o que a gente plantou. E aí, os 4 primeiros jogos não balançou as redes. Te preocupou esse período, esse início? Eu sou um centroavante de área, né? Um cara que quer finalizar todo o jogo, fazer gol todos os jogos. Então me preocupa sim eu passar alguns jogos sem fazer gol. Só que eu sou muito coerente no julgamento, né? Óbvio. Tem jogos, vou dar até exemplo do Náutico, né? Estávamos vindo de uma situação bem negativa, estávamos ganhando de 1-0, até gol do Gênison. E quando eu entrei praticamente para marcar. Eu entrei para me doar ali taticamente para que a equipe não sofresse nada. E por mim tudo bem, porque o importante é que no final da situação o Guarani seja beneficiado com os 3 pontos. Então, para mim, tranquilo. Mas, com certeza, doido para sobrar uma bola e fazer um gol. E a bola sobrou contra o Tombense no seu 5º jogo, saiu um peso das costas. Como é que foi este primeiro gol? Foi, para mim, gratificante. O favor do Senhor foi muito bom, então foi uma jogada trabalhada, um excelente passe do Jamerson, mas uma emoção muito grande, porque, primeiro, a minha autocobrança é de todos os jogos, né? Eu, geralmente, pós-jogo, eu não consigo dormir direito, tanto pela adrenalina, mas também por analisar cada lance do jogo. Mas quando você tem êxito em movimentações e finalizações, isso deixa a gente muito feliz. Então, esse gol tirou um peso e foi essencial para cada vez mais, assim como eu estava ganhando ritmo de jogo, eu ganhar também a confiança para, consequentemente, fazer os outros gols. Depois do jogo você fica revendo ali os melhores momentos? Vejo os melhores momentos, também trabalho eu individualmente com analista de desempenho para ver todos os detalhes, né, o que eu preciso melhorar, qual movimentação deve ser feita. Tem todo um trabalho por trás. E não toma bronca, a esposa tá aqui, viu? Não toma bronca da esposa. Desliga isso aí, tá na hora de dormir. Não toma umas broncas de vez em quando, não? Não, ela entende, né? Ser esposa de atleta é algo complicado, não é comum,
mas ela cumpre bem essa grande tarefa e difícil tarefa, então eu parabenizo ela também. O Yuri depois passou em branco contra o Vasco da Gama e aí nos 5 jogos seguintes, 5 gols. A que você atribui essa fase? Primeiramente, agradecer a Deus, com certeza, né? Eu falei daquela experiência que nós tivemos no extracampo, no espiritual, então a gente está vivendo uma fase espiritual extraordinária, na qual nós aprendemos muitas coisas, e até dando um testemunho, né, a gente aprendeu cada vez mais a chamar a existência em fé daquilo que a gente quer. Então, uma das coisas que a gente estava clamando e até agradecendo já antes de acontecer era pelos gols, pela saída do Guarani da zona de rebaixamento. Isso tudo é testemunho verídico da nossa vida, não estou inventando aqui, no sentido de nós estávamos clamando, mesmo eu no banco de reservas, eu estava orando, pedindo para que o Guarani saísse dessa situação, também agradecendo pelos gols, pelos bons desempenhos, e é resultado, é fruto da nossa oração e também de todo o processo, porque eu não comecei a treinar só quando eu cheguei no Guarani ou quando eu cheguei no Capivariano. O processo de plantio ele aconteceu antes, em todo treino, todo pós-treino que eu ficava para finalizar, para dar um salto de cabeça, para eu conseguir saltar essa altura, tudo isso, então isso foi essencial e foram gols muito importantes para dar essa arranque. sequência, esse grande arranque, no qual gerou também a saída da zona de rebaixamento, na qual nós não voltamos e nem vamos voltar. Até porque em determinado momento do campeonato os matemáticos falavam em 80% de risco de rebaixamento, teve troca de treinador no meio do Campeonato Brasileiro da Série B e essa reação passa muito pelos atletas que chegaram no decorrer da competição, o Jamerson lateral esquerdo, você. Como é que foi esse período, você e o Gênison chegando para ser o comando do ataque do Guarani, ô Yuri? Eu sou um cara bem tranquilo e eu gosto muito de cada atleta que está compondo o nosso elenco hoje. Hoje nós temos 32 atletas que estão compondo o nosso elenco. Alguns jornalistas até chegam, até pessoas falam assim, poxa, vocês que chegaram no meio do ano são responsáveis. Eu não prefiro olhar desse modo, porque nós somos uma equipe. Então temos 32 atletas mais o staff que representam o Guarani. Então cada um tem a sua parcela para o Guarani sair dessa situação. Então, só que no caso do Gênesis, a responsabilidade do gol era ainda maior. Porque até antes, em questão de números, os gols estavam saindo pelo setor defensivo. Então era um zagueiro, era um volante que fazia, o ataque não estava conseguindo fazer. Então, além da responsabilidade de tirar o Guarani, a gente tinha essa responsabilidade de fazer o ataque voltar a fazer gol. Então, graças a Deus aí que nós fomos usados no momento certo para tirar o Guarani dessa situação. Sua situação para 2023, você tem contrato até o Campeonato Paulista, é um desejo seu permanecer, você não costuma fazer planejamento longo, quer primeiro terminar a Série B, disputar o Campeonato Paulista, aí você pensa, como é que é a sua vida, o seu planejamento? Eu sou muito pé no chão em relação a tudo isso. Como eu te falei, Guarani foi uma excelente oportunidade na minha vida, até comentei com você, quando as pessoas comentaram, o Guarani está em 19º, como que vai ser? Na minha primeira entrevista no Guarani, eu falei, essa é a oportunidade da minha vida. Enquanto uns veem a metade do copo vazio, eu vejo o copo cheio, então é a oportunidade. Então, para mim, é uma grande oportunidade. Então, todos esses jogos, eu estou curtindo muito e quero aproveitar até o fim. Então, por tudo que aconteceu já na minha carreira, eu não costumo focar no que vai acontecer na próxima temporada. O meu presente é hoje. No caso, a minha realidade é o próximo jogo. Então, eu procuro sempre focar nesse pensamento para não dar nenhuma brecha para outras coisas entrar e atrapalhar o meu rendimento. Então, deixo na mão dos empresários e da diretoria e presidência do Guarani. Agora, ô Yuri, a temporada encerrando, que sentimento que fica quando você olha para trás? Claro, nessa temporada do Guarani, mas de tudo que você passou. Chegando dezembro ali, o que você vai pensar? Primeiramente, gratidão, com toda certeza. Resiliência e perseverança. A Bíblia fala que o Senhor não nos desampara e o Senhor está conosco no processo. Então, eu sou grato a Deus por todo o processo passado até aqui.
que serviu para formar o meu caráter, né? A minha vida espiritual que foi essencial, aliás, para formar o meu caráter, para formar a pessoa e atleta que sou. Pois uma coisa que o Senhor não permitiu foi com que eu deixasse de plantar e parar em nenhum momento. Porque se eu tivesse parado naqueles momentos difíceis, talvez eu não estaria vivendo esse momento bom que eu estou vivendo hoje. E assim serve para todos, né? Se às vezes a gente para, isso faz com que não vivamos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, gratidão por aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer. Agora, Yuri, não posso deixar de te perguntar, né, já que a gente está nessa conversa, um campeonato brasileiro da Série B que vai terminar antes, porque nós estamos em época de Copa do Mundo, é ano de Copa do Mundo, tá chegando. Seleção brasileira, como é que você vê? Primeiro o seu setor ali no ataque, estamos bem? Como é que você montaria, se você fosse o Tite, como é que você montaria esse ataque da seleção brasileira? Cara, difícil, hein? Cara, difícil mesmo. Falando da minha posição ali, nós temos excelentes nomes, né? No caso, que está concorrendo aí, eu ficaria com certeza com o Pedro na... Tem que colocar um centroavante. Eu tinha certeza que um centroavante você ia colocar ali. Com certeza. Porque, taticamente falando, eu sei da importância de um número 9. Um número 9, sei que outros têm algumas opções diferentes, de colocar um falso 9 e tudo mais, mas eu também sei de um 9 que tem presença diária, faz toda a diferença em um jogo. Então, sei como que é. Então, a gente tem ali ninguém mais que o próprio Neymar, a gente tem o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, a gente tem o Richarlison também, que tem um grande potencial, o Gabriel Jesus, enfim, eu acho que assim, o Tite ele está com uma dor de cabeça boa para decidir quem joga. Independente de quem jogar, vai ser bem representado, porque em outras Copas nós passamos por falta de opções, às vezes, vamos falar assim. Tá. Só que eu acredito que agora as peças que tem, além de ter um grande potencial, está vivendo um grande momento na carreira. Então, vou deixar essa dor de cabeça com o Tite. Escala 8 atacantes, eu não vou te apertar mais. Se saiu bem, citou o nome dos principais ali. Mas, de fato, vive uma grande fase, né? Vive Vinícius Júnior no Real Madrid, Rafinha no Barcelona, o Pedro aqui no Flamengo, nessa reta final. Ficou muito tempo não sendo convocado, mas acho que nesse ano muito bem, não teve como, tinha pressão também, né? Tá jogando num grande clube e, de fato, deve estar nessa lista para a Copa do Mundo. Vê o Brasil como favorito ou vê alguma outra seleção à frente da seleção brasileira? Eu vejo o Brasil como um grande favorito. Eu também... A seleção da França era um dos favoritos, só que vem com alguns desfalques, o que vai prejudicar elas. Tem a Inglaterra também, então... Mas minha torcida vai estar toda pro Brasil, né? E você falou dos nomes, o que é mais interessante é que antes a seleção era muito dependente do Neymar, totalmente, né? Aliás. Se o Neymar não estivesse bem, alguns nomes não apareciam. E esse ano está diferente, porque temos outras peças para repor, não ao nível do Neymar, mas para decidir o jogo também. Isso é muito bom. E Yuri, no final do ano o Tite já anunciou, já fez o ciclo dele de Copa do Mundo, já a segunda consecutiva, mas essa ele conseguiu fazer aos 4 anos. Ele falou, não quero mais seleção brasileira. E tem uma polêmica sobre treinador estrangeiro na seleção brasileira. Você que é jogador, como é que você veria? Você acha que tem treinador hoje aqui no Brasil que consegue substituir o Tite à altura? Você não vê problema de um grande nome, um Carlo Ancelotti, um Guardiola, de assumir a seleção brasileira? Para você que é jogador, ter um treinador estrangeiro, ter um brasileiro, tem alguma diferença? Eu acho que eu não vejo problema, né, por ter passado em algumas culturas diferentes. Eu acho que assim, a pessoa ela tem que ser profissional e ter potencial. Então, independente seja um clube no Brasil ou seja a própria seleção brasileira, mas a pessoa que ela for responsável por algo tão grande assim, ela tem que entender no mínimo como que é a cultura do país. De saber como que funciona um jogador brasileiro, não simplesmente querer implantar algo. Então, dando exemplo, se você falou do Ancelotti aí, do Pep Guardiola, seja o que for, do Klopp, não adianta ele querer vir para o Brasil e querer implantar com os jogadores da Europa. Talvez não vai dar certo, porque é outra metodologia. Então, assim, independente de quem vir, que venha para agregar e saber o que é o Brasil, né? O que representa essas 5 estrelas aí, enfim.
Assino embaixo. E quem está agregando muito é você, Yuri Tanque. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Já faço um convite aqui para a gente fazer uma parte 2 aqui dessa resenha, desse bate-papo. Parabéns pela sua trajetória. Muito sucesso no Guarani, que você faça muitos gols, que você seja muito feliz, continue dando alegria aí para a torcida bugrina e também para a sua família. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi uma honra recebê-lo aqui, já aceito esse convite, então a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos que estão acompanhando e novamente obrigado por essa grande honra. Combinado, nós aqui agradecemos. O Mais Esportes fica por aqui, agradecendo também a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, até a próxima. Tchau, tchau.